Saúde mental e vida sexual. Já parou para pensar nisso? Será que um interfere no outro? E como tem sido nesse último ano para as pessoas lidar com a vida sexual e com toda a rotina pesada, o estresse, a pressão, preocupação e por aí vai, né? Isso pode levar a problemas sexuais? É o que a gente vai conversar agora com dois especialistas que aceitaram o nosso convite. Estou recebendo aqui a terapeuta sexual e ginecologista, a doutora Thaís França, e também o Leonardo Abrão, que é psicólogo. Uma conversa da qual você também participa pelo 99897.000. Obrigada a ambos por terem vindo. É uma conversa que se faz necessária, porque saúde mental e vida sexual estão ligados. Com certeza, Mônica. A gente sabe que a sexualidade, né, ela envolve todo o organismo. E a gente sabe como que o estresse, a ansiedade, a preocupação, né, como que isso influencia não só mentalmente, mas fisicamente. Então, quando a gente fala de sexualidade, de libido, que é energia de vida, e aquela pessoa que está num momento, né, mais estressante, a gente sabe que o organismo ele acaba se adaptando a esse meio de luta e fuga e acaba jogando toda a sua energia para aquela situação em detrimento a outras. Então, muitas das vezes, essa sexualidade pode ficar de lado. Então, esses fatores estressantes precisam ser analisados porque eles podem interferir de forma muito negativa. E a gente sabe que a sexualidade é um parâmetro de vitalidade, né? Exatamente, quer dizer, para a saúde mental, a gente teve o janeiro branco, mas claro que esse cuidado com a saúde mental continua, né, por toda a vida, é um peso significativo. Você não tem uma vida sexual muito boa diante de tudo isso, a minha sexualidade está sufocada, a saúde mental pode ser comprometida. Bom dia, Mônica, bom dia, Thaís, bom dia a todo mundo que está nos assistindo. A sexualidade, a energia sexual, tudo que gira em torno dessa perspectiva humana é muito importante para o ser humano. A sexualidade é um dos eixos estruturantes, fundantes inclusive, né, de cada ser humano. A importância e o peso da sexualidade na vida das pessoas e da humanidade é, sem sombra de dúvidas, uma força muito grande. É só pensar que todo ser humano, vivo ou que já passou pela face da Terra, é fruto, né, de um processo sexual bem ou mal resolvido. Absolutamente todas as formas de vidas humanas dependem da sexualidade para surgir e durante a condução da existência, a sexualidade está sempre reclamando a sua parcela de atenção, né? A qual devemos dar. Mas nós somos uma humanidade que nunca entendeu bem isso. E agora, em tempos de pandemia, os nossos desentendimentos ou ignorâncias, ou preconceitos, tabus, distorções, fantasias em relação à sexualidade, obviamente, afloram também com maior força. Não é à toa que a gente está vendo aí muitas questões mal resolvidas em relação à sexualidade, abuso sexual, estupros, né? Nesse contexto que a pandemia trouxe de agravamento das pressões sobre os seres humanos. A gente precisa falar sobre isso. Quais as consequências disso? Quero saber de você. Você falou uma coisa que me lembrei aqui agora, até com a doutora Thaís. A falta de conexão. E essa falta de conexão também fica evidente. Quais as consequências disso? Casais, né, pessoas que não conversam, a banalização do sexo, qual é a consequência disso tudo? Queria saber As consequências elas podem ser imensas, né? Então essa questão do afastamento, né, de si e do outro, né, isso pode acontecer. A gente sabe como que a sexualidade, a boa sexualidade, ela influencia na imunidade, né? A gente sabe os benefícios que essa sexualidade tem para o organismo. Então, se essa imunidade ela cai, a gente está mais propenso a outras doenças. Ela interfere em todos os quesitos quando a gente fala de autoestima e autoimagem, porque a sexualidade, né, ela motiva para a vida, ela é o gás, né, ela ajuda nessa conexão com a vida, nessa conexão com o outro. Então isso também pode interferir. Fora que todo o eixo de resposta sexual ele pode ficar interferido. Então a libido, né, a energia sexual pode diminuir, as pessoas têm uma dificuldade maior de concentração, né, nas sensações eróticas, no envolvimento erótico, dificultando a excitação, dificultando o prazer, dificultando o orgasmo. A gente sabe que a grande maioria dos homens com disfunção erétil, a grande maioria das causas, elas são de cunho emocionais, envolvendo uma ansiedade de desempenho. Então, são muitas as questões que podem interferir. Então, é fundamental a gente ampliar esse olhar,
ampliar esse significado, porque as pessoas ficam com, às vezes, uma pobreza muito grande de recursos em relação a essa sexualidade. Sexo e sexualidade não é só penetração, né? Pênis, vagina, não se limita só a isso. Então, todo esse envolvimento, todas essas relações precisam ser entendidas e, obviamente, que a melhora da intimidade, a melhora do diálogo, né, se faz necessário. E, obviamente, para eu poder falar o que eu quero, conversar, eu preciso saber o que eu quero. Então, o controle desse estresse, dessa ansiedade envolvendo técnicas de relaxamento, a psicoterapia, yoga, meditação, em alguns casos se faz necessário a medicação, isso é fundamental. É uma entrega, né? Lembrando que a sexualidade é também uma forma de linguagem entre duas ou mais pessoas, né, quaisquer que sejam elas. Então, quando um par, né, ou um trio, porque nós estamos falando de múltiplas possibilidades, né, quando falamos de sexualidade humana. Quando duas ou mais pessoas estão em um intercurso que tem a sexualidade enquanto elemento, é uma forma de linguagem. Se esse casal ou as pessoas que se relacionam não têm intimidade, né, ou não conseguem estabelecer esse diálogo, que também passa pela sexualidade, de maneira assertiva, tranquila, baseada em um autoconhecimento, conhecimento do outro também, a coisa não vai bem. E nesta pandemia, a gente percebe algumas respostas que podem ser diferentes. As pessoas reagem de maneiras diferentes. Tem casais ou relacionamentos, né, entre pessoas, porque não existe sexualidade só entre casais, exatamente, mas há grupos, né, que se distanciaram, que se desinteressaram, porque o medo, o estresse, a ansiedade, né, tudo isso fez com que houvesse um esfriamento, vamos chamar assim, esfriamento. Mas há outras pessoas que, pelo contrário, ampliaram, né, a convivência, aumentou a convivência, né? Então, quero mais. Só que a outra pessoa não está preparada. Então, a pandemia ela não inventou coisa nova, ela apenas abriu brechas para que questões bem ou mal resolvidas das pessoas viessem à tona. E é sobre isso que a gente tem que falar também. E é sobre isso que a gente quer saber, né? Como mudar isso, como conversar, como ter mais essa tranquilidade de falar sobre essas conexões e sobre a vida sexual. Já volto com vocês dois, com o Leonardo Abrão e também com a Thaís França aqui. Você pode participar com a gente, tá? Saúde mental e a vida sexual. Um interfere no outro e a gente tem aí uma rotina pesada, nós temos o estresse, né, a pressão, e isso pode levar a problemas sexuais. É o que a gente está conversando hoje com dois especialistas, a Thaís França, que é ginecologista e terapeuta sexual, e o psicólogo Leonardo Abrão com a gente aqui, que levantaram a questão. E aí a gente se pergunta, tá, a realidade é essa, e o que que pode ser feito para que essa vida sexual seja boa e que ela até ajude também, né, nas outras questões da vida? Eu acho que em relação a toda e qualquer coisa que diga respeito ao ser humano, nós precisamos investir em educação. Em educação e em psicoeducação. Psicoeducação no sentido da gente entender que nós somos seres de conteúdos psicológicos, conteúdos psicodinâmicos, e precisamos aprender a olhar para isso. E não podemos deixar a humanidade permanecer no terceiro milênio, século XXI, nas mãos de forças, muitas das vezes, forças políticas, que têm interesses em controlar o ser humano. E isso é importante a gente falar. Quem controla a sexualidade humana controla a humanidade, porque é uma das maiores forças, né, da vida, a energia sexual. Então, o que nós pensamos sobre a sexualidade não podemos ser ingênuos em achar que são pensamentos absolutamente naturais. Não, tem muita ideologia, tem muito jogo político, tem muita força de interesse, querendo manipular a maneira como as pessoas vivem, como elas vivem a sua sexualidade, como elas se relacionam, porque no fundo acaba controlando a própria vida das pessoas. E aí existem forças antagônicas e que precisamos ter coragem de sentar com essas forças e falar, olha, não é assim. Existem ciências, existem conhecimentos acumulados há séculos a respeito do que é humano. Existem as forças religiosas que muitas vezes distorcem e interpretam absolutamente mal o que significa a energia sexual. E existe hoje também, e não só de hoje, mas a força da indústria pornográfica, que também interfere muito negativamente na maneira como as pessoas enxergam ou vivem. A juventude, muitas das vezes, tem visões sobre sexualidade por força dessa indústria pornográfica que tem interesses mercadológicos próprios e que não são necessariamente os interesses da humanidade. Então a gente tem que olhar. Quando a gente pensa sobre um assunto, de onde vem esse pensamento?
E temos que entender que na sociedade transitam ideologias que atendem a interesses particulares, às vezes religiosos, às vezes mercantis, como por exemplo a indústria pornográfica. E jogar luz sobre isso. E aí, por onde começar depois dessa reflexão, eu, meu parceiro, minha parceira, como começar isso, né? Entender essa questão é muito complexo, né? E é fundamental a gente avaliar todos esses fatores, ou na medida do possível, e tentar entender o que a gente pode fazer para tentar amenizar essas questões. Então, o diálogo não é fácil, mas ele é necessário. Então, a gente precisa avaliar e o que a gente pode dar de dicas, né, Mônica? Então, como eu falei, as técnicas de relaxamento, de controle da respiração, de meditação e yoga, elas podem auxiliar, sim, em abaixar um pouquinho esse cortisol, essa adrenalina, para acalmar e tentar respirar, né, e dar um espaço favorável para que essa sexualidade possa fluir de uma forma mais amena. A atividade física também é uma delas, o controle de uma alimentação mais balanceada, né? A terapia ela é importantíssima para ajudar nesse entendimento de questões internas que podem estar mal resolvidas e atrapalhar nisso também. A terapia sexual ela é fundamental porque vem com uma psicoeducação sexual, no ajuste, né, da avaliação dos aspectos sexuais de cada um, das zonas erógenas, na desmistificação de mitos e tabus que podem sim influenciar. Às vezes a gente está falando também de traumas sexuais, traumas de vida que também se afloram nessa situação. E, obviamente, o descarte de causas orgânicas, doenças físicas que podem interferir. A gente tem muitas doenças como a pressão alta, o diabetes, as neuropatias, o uso de algumas medicações também podem influenciar. Então, a gente precisa entender que é um contexto amplo, né, como é o ser humano. Então, a gente precisa avaliar, porque quase nunca é um problema só, né, Mônica? Então, exato, é fundamental esse autoconhecimento, o diálogo, esse entendimento. E se as dicas, né, não surgirem efeito, a busca por um profissional pode ser muito importante, né? Porque esse ajuste com o profissional, com uma avaliação adequada, pode ser, às vezes, o que falta para ajudar a nortear nessas questões. Até para evitar conflitos, que eu acredito que eles cresceram assim assustadoramente, né, nesse último tempo, porque a proximidade veio e a dificuldade de conversar e de escutar um outro. Sim, e eu acho muito importante a gente aproveitar a oportunidade para dizer às pessoas que elas precisam aceitar o fato de que elas são entidades sexuais também. Cada ser humano, eu vou usar uma analogia, é como se fosse uma usina de energia própria que passa pela sua sexualidade. Mas, por causa daquilo que eu falei, algumas distorções de cunho religioso, por exemplo, ou algumas más utilizações dessa energia a fim de atender interesses políticos ou econômicos, mercantis, faz com que as pessoas acabem não olhando para a sexualidade como uma força absolutamente natural. É uma força natural, entendida de maneira artificial, em função dessas ideologias e jogos políticos que recortam a sociedade. Se entenda enquanto uma força sexual, se entenda enquanto uma energia. Entenda que a sexualidade e o que, né, gira dentro de você nesse sentido é uma força do bem, é uma força a partir da qual a humanidade nasce, surge, existe, né? Todo mundo veio de um ato sexual. E isso pode ser entendido de forma mais saudável, de forma mais pertinente, mais coerente, mais honesta, porque tem muita gente negando, né, essa energia, e ao negar essa energia, criando espaço para negar a energia do outro, né? Porque aí já são dois problemas, a pessoa nega em si e ainda se acha no direito de negar no outro e reprimir o outro. E aí nós vamos ver tudo quanto é tipo de desdobramento negativo, como estupros, como abusos, né? Enfim, violências. Deixa eu trazer aqui também as perguntas dos nossos amigos, nosso tempo está quase terminando. Não vou revelar seu nome aqui, tá? Essa nossa amiga disse que o marido dela anda muito frio, ela tentou uma conversa e ele diz, olha, são as dívidas, ela quer saber, é normal? Eles têm 49 anos, ou seja, estão numa fase boa da vida. E aí? Essa questão do dinheiro é um fator muito estressante e muito forte, né? Então, não é um momento de vida fácil. A tentativa desse diálogo ela é fundamental, às vezes ela não vai ter, né, um acesso tão fácil a ele,
porque ele também deve estar aí com muitos sentimentos, né? Muitas questões muito negativas. A gente sabe como essa questão do dinheiro influencia e para o homem até um pouco mais por essa questão de ser o provedor, né? Mas ela não pode desistir, né? A gente precisa conversar sobre isso. Às vezes ela vai procurar uma ajuda para ela também saber como conseguir entrar nesse assunto, como que ela consegue jogar isso de uma forma mais leve, mas não tem como, né? O diálogo ele precisa, e às vezes a pessoa tem o tempo dela que também precisa ser respeitado, né? Em alguns momentos essa sexualidade ela vai diminuir em detrimento de outras questões, a gente também precisa entender isso, mas isso também não é justificativa para a gente não conversar e não tentar resgatar isso. Eu acrescentaria uma possibilidade, eu não conheço o caso, não sei quem é, não conheço a história, mas uma possibilidade humana. Às vezes as pessoas, naturalmente, como a médica, a amiga acabou de dizer, podem esfriar. É possível que uma pessoa se esfrie, né, em função de alguma circunstância na vida, mas não quer discutir isso com o parceiro ou com a parceira, porque tem medo da parceira ou parceira entender que não te amo mais. E não necessariamente é isso. Às vezes há um esfriamento da libido, do desejo, mas o amor está lá. Mas como é uma usina, pode estar produzindo mais, pode estar produzindo menos num determinado momento. O amor está lá, o companheirismo está lá. Só que tem medo, por falta de psicoeducação, por falta de uma cultura da saúde mental na humanidade, não tem coragem de falar assim, olha, deixa eu te falar, na verdade, eu realmente estou com dificuldade, eu estou para um momento que eu não estou muito interessado nisso, ou se não aconteceu, eu estar interessado por outro tipo de sexualidade, ou por outro alvo, a minha sexualidade está se destinando a um outro alvo, de repente eu estou até descobrindo coisas dentro de mim que eu não sentia, mas não tenho coragem de te falar isso, porque senão você vai achar que eu não te amo, que eu não te quero, e as pessoas vão entrando em medos, né? E a bola de neve vai crescendo, isso explode de alguma forma, e às vezes explode no trânsito, às vezes explode numa eleição, que a pessoa, né, ao invés de votar com consciência, vota com raiva e desloca de uma situação A para uma situação B, uma questão mal resolvida. Então a gente precisa falar muito sobre isso. E com coragem. E com coragem de enfrentar tabus, distorções, fantasias, más intenções políticas, que às vezes interferem também na vida sexual. E a gente começou essa conversa aqui, o Manhã Total sempre abre espaço, porque isso, como disse a Thaís, é vitalidade, né? É vital para todos nós. É o começo de uma conversa. A gente ainda vai falar mais sobre isso. Eu preciso te agradecer, viu, Thaís, mais uma vez. A Thaís França, que é ginecologista e terapeuta sexual. E o Leonardo Abrão, que é psicólogo. E essa parceria aqui, trazendo mais informações. Obrigada, viu? Muito obrigada. Nós que agradecemos. Vamos conversando, que é importantíssimo.